Olá, DRs! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dinei Bastos. Nesse vídeo rápido, pessoal, eu vou falar sobre uma dúvida que está corroendo os servidores públicos federais, que é a seguinte: haverá nova oportunidade de migração de regime previdenciário? Ou seja, será reaberta a quarta possibilidade ou prorrogação de migração? Pessoal, se eu falasse com vocês que eu tenho com certeza essa resposta, eu estaria mentindo. Mas eu queria aqui apresentar para vocês alguns elementos para que nós possamos pensar aqui o que é mais provável acontecer. E na minha opinião, é mais provável que haja uma reabertura de prazo. E aí eu vou dizer para vocês por que eu penso assim. Primeiro, pessoal, está constando essa reabertura de prazo na PEC paralela, né? Na PEC 133 de 2019, a PEC da Previdência, a PEC paralela da Previdência. Ela está constando lá no artigo 11, uma prorrogação de migração de 6 meses, assim como foi a última janela, né, que findou em março do ano 2019. Então, vamos dizer assim, metade do trâmite para essa prorrogação já ocorreu, porque a PEC paralela ela tramitou em regime de emenda constitucional, né, no Senado Federal, e ela está agora na Câmara dos Deputados. Então vai depender aí do Rodrigo Maia e dos deputados se eles vão aprovar isso, né, e foi bastante atrasado aí pela pandemia, mas para mim, primeiro indício de que haverá reabertura de prazo. O segundo elemento que eu queria trazer para vocês aqui é uma coisa que poucas pessoas têm discutido, poucas pessoas têm falado, e é o seguinte. Pessoal, vocês sabiam que a emenda constitucional 103 de 2019, ela alterou o artigo 40, parágrafo 14 da Constituição Federal? E o que isso significa? Significa que o estabelecimento do regime de previdência complementar no serviço público brasileiro, não só no federal, mas também no âmbito dos estados e dos municípios, passou a ser obrigatório. O texto anterior do artigo 40, parágrafo 14, estabelecia uma faculdade aos entes federativos de estabelecer a previdência complementar. Agora não, agora é obrigatório, tá? Ou seja, a União já fez isso através da Lei 12.618 de 2012, né, que inclusive é a que estabeleceu o prazo inicial de migração. Os estados e municípios, alguns estados já fizeram, exemplo, o estado de São Paulo. Contudo, a grande maciça maioria dos estados e municípios não existe, não tem um regime de previdência complementar. E a Constituição impõe a eles que seja criada. Ou seja, inclusive lá no artigo 9º, parágrafo 6º da emenda constitucional 103, determina um prazo de 2 anos para que esse regime de previdência complementar seja instituído. Ou seja, em tese, né, tendo a emenda sido aprovada em novembro de 2019, até novembro de 2021 teria que ter esse regime de previdência complementar instituído em todos os entes federativos. O problema da emenda constitucional é que ela não estabelece qual a penalidade se não for instituído. O fato é que nós teremos, como regra no serviço público brasileiro, a instituição da previdência complementar, ok? Ou seja, a mesma situação que os servidores federais viveram, os servidores estaduais e municipais viverão, que são aqueles servidores que já estavam no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar e que vão ter que fazer uma opção. E aí vai haver prazo de migração para os servidores dos estados e municípios. E eu penso que nesse contexto aí de migração de servidores do estado e município, é bem possível que também seja reaberto o prazo de migração para os servidores federais. Isso vai ser uma coisa que vai ocorrer com uma certa normalidade no serviço público brasileiro e eu não acredito que não haja mais uma janela de migração para os servidores federais. Ok, pessoal? Mesmo porque eu penso que o regime de previdência complementar foi aquele escolhido pelo legislador constituinte reformador para resolver o problema do regime próprio de previdência social. Então, não obstante
Ainda há dúvidas se o governo quer tantas migrações, tendo em vista que vai haver diminuição da receita, né, porque arrecada com a contribuição dos servidores, que contribui sobre todo o salário. Contudo, nós não sabemos essa conta, nós não sabemos se a quantidade de servidores que migraram é o suficiente para o governo, né, para o Estado, ou se está abaixo, a gente não tem essa noção. Fato é que eu acredito que nesse processo de migração de estados e municípios haverá nova oportunidade também para os servidores federais. E o terceiro ponto que também corrobora na minha visão para a nova possibilidade de migração está algumas informações que são extraoficiais, mas que nós ouvimos em várias lives, inclusive da própria FUNPRESP, no caso mais específico do presidente da FUNPRESP Júde, doutor Amarildo, em que havia antes da pandemia uma certa conversa ali do ministro Paulo Guedes com o atual presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, sobre a possibilidade, né, de migração e que talvez isso poderia ser feito até por medida provisória. Então, isso é uma informação extraoficial, mas antes da pandemia, pelo menos, parece que já havia uma conversação aí entre o ministro Dias Toffoli e o governo, o Poder Executivo. Tá? E isso tem alguma força, sim, porque quem, inclusive, abriu o prazo de migração, editou medida provisória prorrogando o último prazo de migração de 6 meses, foi o próprio ministro Dias Toffoli, em oportunidade que ele estava no exercício da presidência da República. Então, isso tem um fundamento, assim, uma razoabilidade boa de acontecer e de que esse boato seja verdadeiro. Tudo bem? Então, esses são os 3 pontos que eu queria trazer para vocês, que na minha visão corroboram e ajudam a minha convicção de que haverá sim uma reabertura de prazo de migração. Espero que todos os servidores estejam entendendo, estudando, avaliando esse assunto para que consiga tomar a melhor decisão quando ela ocorrer, quando ela lhe for oportunizada. Tudo bem? Um abraço, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.